Bom, acho que já deu a hora aqui no meu celular. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. É que agora nessas tecnologias a gente se perde um pouquinho. Bom, meu nome é Gabriel Vitoriano, eu vou ser o moderador dessa sala. Então, só me apresentar rapidamente, né? Eu sou biólogo, formado na Unesp de Bauru, e possuo mestrado em fisiologia, tá? Aí eu trabalhei com modelos animais de ansiedade, né? Que não tem nada a ver com educação. Mas, posteriormente, eu comecei a atuar como professor da rede pública, da área de biologia, e tenho me interessado bastante nessa parte de ensino, tá? Principalmente nessas aulas remotas, que trouxe bastante coisa para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse explorar, né, novos horizontes da educação. Bom, antes eu queria passar algumas recomendações para vocês, ok? Que cada um aqui vai ter 5 minutos para apresentar o seu trabalho. Logicamente, não precisa de PowerPoint nem nada. Eu acho que seja legal que seja como um diálogo mesmo. Dúvidas que vocês possam ter em relação com o trabalho, vocês podem postar no chat, que depois, no final, a gente esclarece essas dúvidas. E deixa eu ver aqui. Eu acredito que seja basicamente isso. Eu creio que todos aqui estão presentes, né? A Carmélia está presente? Sim. Sim, né? A Caroline Avelino também, né? Acabei de ver ela. Sim. Luana? Sim. Roberto e Camila estão presentes? Eu não sei quem vai apresentar. É a Camila. Camila? Ah, beleza. Camila está, né? Ok. Isso. Bom, e Caroline de novo. Eu e o Wesley está presente, né? Presente. Beleza. Então, pessoal, acho que seja interessante a gente já começar, tá? Eu vou marcar... Beatriz, eu esqueci de alguma coisa para falar? Acho que não, né? Acredito que seja só isso. Bom, pessoal, então acho que a gente já pode começar, tá? Só marca aqui. Bom, o primeiro trabalho, então, que a gente pode começar a gente vai fazer por essa ordem mesmo que tá na lista, ok? Já que todos estão presentes mesmo. Então, a gente gostaria de primeiro, quem apresentasse fosse a Carmélia Cristina Ferreira, com o trabalho Educação Sexual, uma proposta para esse diálogo na escola. Boa noite, pessoal. Sinta-se à vontade, tá? Sinta-se à vontade, pode começar. Tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? Esse trabalho, né, Educação Sexual, uma proposta para esse diálogo na escola, surgiu do projeto didático realizado na disciplina de práticas pedagógicas, né, juntamente com o estágio. Num primeiro momento, eu tinha dificuldade em trabalhar esse tema, tanto no estágio e até posteriormente, depois que eu entrei para dar aula, né? Então, eu resolvi trabalhar com ele porque eu queria quebrar esse paradigma em mim e depois quebrar esse paradigma em outros professores, porque acho que os professores, em sua maioria, deixam esse tema somente para os professores de ciências e biologia tratar, né? Sendo que ele pode ser um tema interdisciplinar. Eu quis trabalhar algumas metodologias, né? A primeira como uma metodologia diagnóstica, de avaliação diagnóstica. Se você quiser descer um pouco o texto para metodologia, dá para fazer isso? Não, acho que só o resumo está disponível. Beleza, tranquilo. Primeiro eu quis trabalhar um mapa conceitual para uma avaliação diagnóstica. Também eu quis trabalhar o Círculo de Cultura de Paulo Freire, né, para a conversação entre eles, para o debate, né. O painel integrado, onde eu utilizei alguns artigos científicos que foram relacionados a
a doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez na adolescência e violência doméstica. E depois eu quis trabalhar também um pouco da pedagogia griot, no qual eu fiz um curso anteriormente, né? E gostei muito e quis implementar essa pedagogia griot no meu trabalho, porque ela traz um pouco da ancestralidade de cada indivíduo, né? Na pedagogia griot eu trabalhei cirandas, onde eles se apresentavam cantando e dançando nessas cirandas, né? E também eles se tocavam entre eles. Os alunos participantes foram do ETIM, né? Que é o ensino técnico integrado ao médio, né? Foram 20 alunos. Como eles moram na escola, porque é a escola agrícola, eles tiveram esse projeto. Esse projeto ele foi aplicado durante a noite, né? Eles tinham aula o dia inteiro, então à noite eu ia lá aplicar o projeto para eles. E alguns alunos que não estavam mais no ensino médio, mas estavam fazendo curso técnico, quiseram participar. Então, foram 23 alunos de 16 a 23 anos que participaram do projeto. Então, primeiramente, eu passei o mapa conceitual, pedi que eles fizessem o mapa conceitual na lousa, para que eles escrevessem o que eles achavam que sabiam sobre sexualidade. Então, surgiu várias palavras, né? Umas bastante positivas, né? Que foi bem legal, assim, que foi surpreendente para mim, e outras negativas. Depois, eu passei o painel integrado, que eu fiz metade de um painel integrado, né? Eu não terminei o painel integrado porque o tempo era reduzido, então eles foram divididos em quatro grupos, e esses grupos receberam partes dos artigos. Então, cada aluno... Carmélia, seu tempo está acabando, tá? Tá bom. Tenta sintetizar. Cada aluno recebia uma parte do artigo e depois, na próxima etapa, eles explicavam para o resto dos alunos o que era a parte deles dos artigos, né? E no final teve a cantiga, né? A pedagogia griot. E para uma nova avaliação diagnóstica, eu fiz o mapa integral depois, o mapa conceitual, para finalizar, para que eles falassem um pouco mais sobre o que eles aprenderam com os artigos científicos, quais foram as linguagens científicas que eles aprenderam, juntamente com o Círculo de Cultura também, que é onde eles debateram esses artigos. Carmélia? Beleza, tá? Obrigada. Não, fica tranquila, tá? Parabéns, muito bem pela apresentação, tá? Agora vamos prosseguir para a próxima. Beatriz, você pode descer? É da Caroline Avelino, né? O próximo trabalho, um relato de experiência, o florescer da conscientização sobre HPV, da Caroline Avelino de Oliveira. Caroline, fique à vontade. Obrigada, eu sou a Caroline. Eu fiz esse trabalho junto com o meu orientador, João José Caluzzi, da Unesp de Bauru. Então, no Brasil, nós temos de 9 a 10 milhões de contaminados de HPV. É uma doença muito frequente no mundo. E nós temos uma forma de prevenir, que seriam as vacinas, né? Porém, tem muita resistência para tomar essas vacinas. E eu percebi isso, inclusive, na minha escola, em contato com os pais, né? Então, seria possível fazer um trabalho de conscientização que partisse da escola e fosse para um ambiente não escolar? Então, o objetivo do meu trabalho é conscientizar os alunos da importância da vacina do HPV e dos exames preventivos. E esses conhecimentos forem propagados para a comunidade. Já existem pesquisas que mostram que
quando os pais têm um maior conhecimento sobre a vacina, eles costumam aderir mais à vacinação, né? O projeto ele foi desenvolvido numa escola estadual na região de Jaú, foi no ensino fundamental, 9º ano, 1º, 2º e 3ª série do ensino médio. A primeira etapa foi feita uma apresentação de slides com vídeos falando sobre o câncer do colo do útero e também do exame preventivo e da vacinação. A segunda etapa foram entregues 2 cartilhas. Uma cartilha tinham histórias em quadrinhos relacionados ao câncer do colo do útero e a outra, ela enfocava mais desenhos, atividades como caça-palavras, união de pontos, tudo relacionado a esta temática, inclusive endereços dos postos de saúde de Jaú. Quem elaborou essa cartilha foi o Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Também foram elaborados cartazes espalhados pela escola inteira, e nas festividades os pais tinham contato com esses cartazes. Também os alunos foram convidados a explicar para seus familiares ou adultos a importância da vacinação, a importância do exame preventivo. Alguns não se sentiram confortáveis em conversar com a família, enfim, e conversaram com alguns colegas. Tiraram fotos, filmaram e mostraram posteriormente. Também foi elaborado um jardim vertical que ficou bem na entrada da escola. Esse jardim ele tinha o símbolo da prevenção no meio, ao lado alguns vasinhos com as colorações da prevenção também, e umas sacolinhas foram colocadas e dentro alguns panfletos com cartilhas falando sobre a prevenção e a vacinação. Eu acredito que esse trabalho ele foi muito bom para a comunidade, eu acredito que foi atingido o objetivo. Muitas crianças voltaram, crianças, alunos, né, voltaram e falaram que os responsáveis foram fazer o exame preventivo, enfim, que eles estimularam os familiares a levarem os adolescentes a tomarem a vacina. Então, acredito que foi bem interessante mesmo. Pronto? Pronto. Foi rapidinho. Muito obrigado, ótima apresentação, Caroline. Ô Beatriz, tem gente tentando entrar na sala, só que não está conseguindo. Será que aconteceu alguma coisa? Bom, enfim. Oi, professor. Eu autorizei já todo o pessoal que estava pedindo para entrar. Eu acho que quando você apresenta essa tela, acho que as pessoas que pedem depois, elas não podem ver. Você não consegue eu abri pelo celular também para conseguir ver. Por enquanto, ninguém mais pediu para entrar. Então tá? Tudo bem. Então você pode mandar o link aqui embaixo para mandar para a pessoa? Porque eu tô meio aqui... Vamos pro próximo, né? Enquanto isso. Você pode descer o próximo? Deixa eu ver. O próximo trabalho... Opa, gente, que susto. O próximo trabalho é um relato de pesquisa, análise comparativa dos conteúdos de reprodução sexuada e assexuada em livros didáticos do ensino médio. Cujas autoras Luana Cristina Barbieri da Silva, Fábio Moda Magnoni e Ingrid Simone Ribeiro. Quem que irá apresentar mesmo? Sou eu, Luana. Luana, fique à vontade, tá, Luana? Obrigada. À vontade. Boa noite a todos. Então, eu vim fazer a apresentação do trabalho intitulado Análise Comparativa dos Conteúdos de Reprodução Sexuada e Assexuada em Livros Didáticos do Ensino Médio. Eu e o Fábio somos alunos do curso de Ciências Biológicas do IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, e a professora Ingrid Simone Ribeiro foi a orientadora deste trabalho. Então, nós temos que o livro didático ele exerce um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem no país, principalmente quando a gente pega a esfera da rede pública de ensino, já que existe uma política pública, o Programa Nacional do Livro Didático, que é responsável por sistematizar e entregar gratuitamente todas essas obras a todas as escolas de rede pública do país.
Nesse programa, o professor ele tem um papel fundamental, já que é ele que vai analisar e escolher essas obras que vão ser utilizadas na sua sala de aula, levando em consideração diversos aspectos. Mas a gente não pode esquecer que o professor tem diversas outras atribuições além dessa análise, dessa escolha. Então, por ser um tempo bastante curto para essas análises, pode ser que alguns livros ainda sejam escolhidos com algum erro conceitual ou com alguma omissão de informações importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Com isso, o objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente 3 obras didáticas, aqui tratadas como obras A, B e C, todas pertencentes à última edição do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, datado de 2018, levando-se em consideração os conteúdos de reprodução sexuada e assexuada da disciplina de biologia, para analisar qual é a mais completa e a mais correta, sendo então a mais indicada. Nós temos que a obra A, de autoria de Diogo e Godoy, trouxe o conteúdo todo sistematizado, levando em consideração a norma culta da língua portuguesa. O conteúdo também estava todo disposto de maneira correta, vindo de fontes científicas. Além disso, os autores propuseram exemplos práticos e imagens bem nítidas. E também a obra abordava a todo momento questões interdisciplinares e que estimulavam o senso crítico dos alunos. A obra B, de autoria de Linhares, Gewantes, Náger e Paca, 2017, ela abordou o conteúdo de maneira correta e sistematizada, também de acordo com a norma culta da língua portuguesa, porém ela não trouxe imagens e também não abordou nenhum tipo de exercícios, textos complementares ou questões interdisciplinares acerca do assunto. A obra C, de autoria de Favaretto, 2016, ela trouxe o conteúdo de maneira bastante confusa, entrelaçado a outros conteúdos. A gente pode até pensar nessa relação como uma interdisciplinaridade, mas ao realizar a leitura dos tópicos, a gente percebe que eram assuntos completamente diferentes e que não tinham relação um com o outro. E ele também trouxe o tema de maneira muito superficial, com omissão de conceitos importantes para a compreensão do aluno. Então, nós podemos perceber, ao longo da análise, que a obra A, de Diogo e Godoy, foi a obra mais completa, mais sistematizada, sendo, assim, superficialmente, a mais indicada para uso em sala de aula. A gente também deve concluir que é muito importante que existam mais trabalhos nessa linha de pesquisa e que não só existam mais trabalhos, mas que esses trabalhos atinjam a rede pública de ensino e atinjam os professores da rede pública, né? Uma vez que são esses professores que precisam desse auxílio, desse amparo no momento de análise e escolha dessas obras. Foi isso. Muito boa apresentação. Parabéns. Obrigada. Linguagem. Bom, acho que agora vamos prosseguir para o próximo, né? Porque tem 9 trabalhos, tem bastante. Bom, agora vamos para a produção técnica, educação em astronomia, a construção de um material didático alternativo para o ensino fundamental, de Roberta Bartelmex, Micaela Telequim de Jesus, Camila Andrade Pandini, Lília Kelly da Silva e Marcos Castellini. Quem que vai apresentar? É a Camila. Camila? Ah, tá bom. Camila, Isso. fique à vontade, tá bom? Obrigada. Então, boa noite. Como ele já disse, eu vou apresentar sobre o trabalho de educação em astronomia e a construção de material didático alternativo para o ensino fundamental. Um pouco diferente do que vocês trabalharam. Então, em 2012, a nossa orientadora, a Roberta, ela fez um trabalho que diz que parte dos professores que atuam nas escolas não tiveram contato com a astronomia em sua formação inicial. Assim, eles não se sentem seguros em trabalhar esses conteúdos e muitas vezes eles deixam eles de lado ou eles repassam de uma forma simplória. Tendo isso em mente, o projeto de licenciar, que é o que construiu esse trabalho, a educação nas escolas,
ele tirou dados de um outro projeto de pesquisa, ensino de astronomia e educação básica, que fez entrevistas com professores daqui da região onde eu moro, e tendo em conta as maiores dificuldades que esses professores apresentaram nessas entrevistas, realizamos então esse material didático. Ele é categorizado em unidades de aprendizagem, que são um conjunto de atividades selecionadas para trabalhar um tema ou de uma disciplina, e ele possibilita que o aluno organize seu próprio material, questione seus meios de ensino e propostas, e reconstruir argumentos e sugerir de formas diferentes. O livro ele é separado em 4 unidades de aprendizagem, separando em cada tema, em cada conteúdo, que são fases da Lua, eclipses, sistema solar e estações do ano. No início de cada unidade, há uma introdução à parte científica de cada tema, com ilustrações e legendas explicativas. Posteriormente, tem questionamentos sobre o tema, como sugestão para descobrir as concepções iniciais desses alunos. Então, não joga fora a concepção inicial do aluno, ele vai trabalhar em cima disso. Depois, tem as atividades retiradas do OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E junto com essas atividades, tem sugestões de outras atividades, como poemas, links de vídeo, simuladores, músicas, como construir materiais concretos de ensino de astronomia, entre outros. E no final de cada unidade, tem uma sugestão de como avaliar o aprendizado dos alunos. Para ter um feedback deste material, construímos um curso de extensão chamado Formação para o Ensino de Astronomia, que foi ofertado no início deste ano como curso online aberto e massivo, o chamado MOOC. Houveram mais de 150 participantes, sendo a maioria docentes do ensino fundamental primário e secundário. No final do curso, eles disseram que eles se sentiram motivados a inserir temas de astronomia em sala de aula, e alguns também relataram que houve uma mudança na compreensão de como eles poderiam ensinar astronomia. Então, está aí a importância de se trabalhar com material alternativo e didático. Acho que seria isso. Certinho. Nossa, vocês estão indo rapidinho. Tá muito legal. Parabéns, viu, pela apresentação. Muito bom. Vamos prosseguir para o próximo, porque aí no final a gente faz todas as perguntas, fica mais pertinente, ok? Agora vamos para uma produção técnica da Carolina Avelino de Oliveira. Não, a fake news das vacinas. Carolina Avelino, fique à vontade, tá? Boa noite. Boa noite. Então, eu sou a Caroline. Foi uma produção que eu fiz junto com o meu orientador, João José Caluzzi. Eu sou graduada em Biologia e fiz mestrado e doutorado na educação. Então, o meu trabalho percebe-se que tinha uma cobertura vacinal de 95% da população, né? Porém, a adesão, ela foi caindo em 2016. Possivelmente, essa adesão, essa falta de adesão, ela começou a acontecer devido a notícias falsas, as chamadas fake news. Como, por exemplo, a divulgação que falava que a vacina tríplice viral, que era do sarampo, cachumba e rubéola, causava autismo, entre outras correntes anti-vacinas, né, que dissiparam várias informações. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde, ele fez uma lista no seu site, esclarecendo várias fake news. E eu percebia nos meus alunos que eles adoravam produzir vídeos e podcast. Então, eles tinham, assim, uma afinidade muito grande por esse recurso. E aí, esse trabalho que eu fiz com eles tinha como objetivo produzir materiais que divulgassem informações corretas sobre a vacinação e combatesse as fake news. O trabalho foi desenvolvido numa escola estadual na região de Jaú, com alunos do ensino médio. A atividade foi dividida em 2 partes. A primeira era a elaboração de um panfleto. Os alunos elaboraram um panfleto e, dentre os temas desse panfleto, teria a segurança das vacinas, doenças erradicadas pela vacinação e o aplicativo Vacinação em Dia. O aplicativo Vacinação em Dia é um aplicativo criado pelo Ministério da Saúde. E esse aplicativo, ele mostra
várias doenças, vacinas, ele é um calendário também, ele fala sempre quando você deve tomar a próxima vacina. Muito interessante. Também, em uma segunda parte do trabalho, os alunos poderiam elaborar ou um vídeo ou um podcast. Ele poderia escolher entre os temas segurança da vacina, onde ele ia falar das fases de avaliação e o acompanhamento de alguns eventos adversos após a liberação da vacina, o sarampo, a transmissão e algumas complicações, erradicação de algumas doenças, como, por exemplo, a varíola, o aplicativo Vacinação em Dia, e um especificamente para as fake news. Várias fake news foram colocadas, como as vacinas causam autismo, vacinação pode ser até fatal, vacinas têm mercúrio, é perigoso. Então, essas questões foram todas elucidadas. Todo esse material de vídeo, podcast, foi postado no Face da escola, foi postado por outros professores e alunos também. Teve uma grande divulgação. Todo o conteúdo, tanto dos panfletos como dos vídeos, podcasts, foram feitos com base na informação do Ministério da Saúde. Os panfletos foram distribuídos na comunidade. Eu acredito que essa produção foi muito válida, estimulou, além do conhecimento, além de uma parte teórica, né, a expressão do aluno e a parte comunicativa dele. Acredito que é isso. Certinho. Muito bem. Muito bem, pessoal, não esqueçam de deixar dúvidas, sugestões, tá? No chat, fica mais fácil. Bom, agora quem vai apresentar serei eu, ok? É um relato de uma experiência de um trabalho chamado Desvendando Patologias com Estudos de Caso, da série Dr. House no Ensino de Biologia. Bom, nós temos percebido que nessas aulas remotas, deixa eu cronometrar meu tempo, nessas aulas remotas, que os alunos eles têm participado pouco das atividades remotas de biologia. Então, partindo desse pressuposto, nós elaboramos algumas atividades para que eles pudessem participar mais das atividades de biologia e também das disciplinas eletivas, né, que são disciplinas diferenciadas do estado de São Paulo, no currículo, e ver que se de alguma forma eles se engajassem na participação dessas atividades. Então, inicialmente, nós utilizamos estudos de caso mesmo, escritos, para que eles pudessem resolver algumas situações, problemas, só que a gente percebeu que esses alunos tinham dificuldade de assimilar esses estudos de caso, compreender o que estava acontecendo. Então, partindo disso, nós resolvemos utilizar séries no meio virtual, para que eles pudessem, de alguma forma, interagir entre eles e pudessem aprender fisiologia também. Ok? Então, perdão, pessoal, minha voz tá meio ruim porque eu não tô muito bem hoje. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos, escolhemos um episódio da série Dr. House, que é uma série que eles não conhecem, tá? E é uma série que eles não têm tanta familiaridade, e nós exibimos essa série com algumas cenas, não o episódio inteiro, mas exibimos algumas cenas pelo próprio Google Meet mesmo, íamos pausando essas cenas para que eles pudessem discutir o que está acontecendo nessa série. Como a gente sabe, essas séries de drama médico, elas envolvem geralmente um mistério, né? Que o aluno, que a pessoa, ela passa todo um mistério sobre qual doença está acontecendo. Então, nós elaboramos uma sequência didática em que nós transmitíamos essas cenas para os alunos, e eles tinham que, de alguma forma, desvendar qual doença estava envolvida no episódio. No caso desse episódio. Nós percebemos que os alunos eles participaram bastante dessas atividades, eles puderam se engajar mais, tá? E além disso, eles puderam interagir.
inclusive até alunos que não estavam participando anteriormente dessas atividades remotas, né, do ensino médio, do terceiro ano, eles começaram a participar e a se engajar mais e a se interessar mesmo pelo assunto de biologia. Então, é muito interessante isso, porque a gente foi perceber que o nível de engajamento deles aumentou, ok? Então, é esse o primeiro, ok? Pessoal, rapidinho aqui que estão me chamando. O próximo. Deixa eu ver aqui. Bom, o próximo. Pessoal, perdão que eu estou em várias coisas aqui ao mesmo tempo, tá? Mas vamos lá. O meu outro trabalho também vai nesse mesmo racional da questão de séries de TV. Só que nós temos percebido que, usando estudo de caso, é uma forma do aluno se engajar, dele participar dessas atividades. E quando a gente questiona os alunos o que mais eles têm feito, né, nesses períodos de aulas remotas, muitos não estão tão engajados nos estudos, né? E muitos estão empolgados em maratonar série, em ficar assistindo séries. Então a gente pensou, por que a gente não pega e utiliza uma série que é do dia a dia deles, que é do cotidiano deles, e adaptar de alguma forma que eles possam ver que tem algum sentido biológico naquilo, que tem conceitos muito importantes a serem ensinados da fisiologia. Então, para isso foi escolhido um episódio da série Grey's Anatomy. A gente escolhemos apenas algumas cenas, que é um episódio da temporada 12, o episódio 2, que chama Andando Alto, que mostra a cena de uma mulher que ela tem vários problemas relacionados ao gigantismo, e o episódio inteiro circula em torno de um mistério que está acontecendo com essa mulher. Então, nesse sentido, essa mulher, ela tem vários problemas, né? E os médicos tentam descobrir qual que é o problema dela. Então, nessa metodologia, diferente da anterior, nós exibimos algumas cenas pontuais do episódio e o aluno ele tem que descobrir qual que é o componente da fisiologia, qual órgão, qual sistema está comprometido nesse contexto. Isso, então, vocês podem pensar, por que a gente utilizou essa série Grey's Anatomy? Nós utilizamos essa série porque é uma série que é muito cotidiana dos adolescentes, que eles gostam de assistir, quando você fala com eles, ficam manhãs, né, madrugada inteira assistindo essas séries. Então a gente tenta sempre trazer para o cotidiano dele alguma coisa relacionada à biologia. Nós percebemos também que foi uma prática que eles puderam ver que aquilo que ele vê na série tem algumas explicações científicas, né? Tanto então uma equipe de consultoria relacionada a isso. E além disso, nós pudemos observar que houve também aumento da participação dele em todas as atividades relacionadas às séries. Como que a gente faz dessa forma? Nós criamos como se fosse uma sala de cinema no Google Meet, transmitimos algumas cenas, e eles assistem e ficam comentando como a gente aqui, tá? E depois nós elaboramos um questionário no Microsoft Forms, que eles precisam elencar algumas coisas que eles compreenderam ou não. Então, isso cria um ambiente bastante interessante para discussão, para aprendizagem, para que eles possam realmente discutir diversos temas relacionados à biologia. Nesse caso, nós escolhemos... fisiologia endócrina, por causa que ela está muito relacionada ao tumor e ao gigantismo. E foi bastante interessante porque os alunos puderam, além disso, pesquisar, eles puderam participar mais ativamente da própria aula. Bom, esse meu é só. Agora o próximo. Bom, agora o último, que não tem nada a ver com série, tá? É um trabalho que nós realizamos chamado Saúde Mental e Estresse no Ensino Médio, Perceber, Discutir e Criar. Nós percebemos que, a partir de questionários anteriores, o nível de estresse dos nossos alunos estava muito alto. Nós elaboramos algumas questões relacionadas em alguns questionários, que eles têm se queixado muito de desconforto, estresse,
ansiedade, isso relacionada com Matos, na Folha de São Paulo, que falou que mais ou menos 75% dos adolescentes, eles estão se queixando com algum problema de humor por causa da quarentena. Nós também podemos comprovar isso a partir do nosso questionário feito com os adolescentes do primeiro ano, né, da Escola Estadual Álvaro Fraga. Foi muito interessante perceber que nós observamos que eles estavam se queixando muito de saúde mental, com problemas de saúde, né, com estresse. Então, nós pensamos em criar uma metodologia para que esses alunos pudessem lidar com o estresse, para que eles pudessem lidar com essas situações hostis. Primeiramente, nós fizemos um trabalho interdisciplinar com as disciplinas de biologia, educação física, arte, sociologia, química, matemática, com vários componentes curriculares, e nós trabalhamos saúde mental a partir desses diversos aspectos. Então, os alunos, após responder esses questionários, nós elaboramos atividades para que eles se autoconhecessem melhor, que desenvolvessem melhor essas competências socioemocionais, e, além disso, eles pudessem conhecer melhor a sua saúde mental e também o seu corpo. Para isso, nós elaboramos diferentes atividades relacionadas à arte, nesse caso, e educação física. Mas o nosso foco aqui vai ser arte. Nós, a partir da parceria com a professora Lucinéia Mota, nós elaboramos, então, uma oficina de arte-terapia, cujo foco era a criação, para que os alunos tivessem uma vivência arte-terapêutica, que já tem alguns trabalhos falando que a arte-terapia, o trabalho com a arte, ele pode ser interessante para ensinar o adolescente a lidar com o estresse, porque até então a gente sempre ouve falar que a atividade física, né, é mais interessante para ensinar a lidar com o estresse. Então, nesse caso, nós elaboramos uma oficina, em parceria com essa professora, para que os alunos eles pudessem, de alguma forma, lidar com o estresse, criando através de manifestações artísticas. Além disso, nós também estimulamos a elaboração de vídeos, em que eles pudessem falar dos problemas do estresse para a saúde física, para a saúde mental, até mesmo na forma de podcasts, tá? Que vem da professora Caroline. E também nós assistimos também documentários, no caso, documentário diagnóstico, em que é falado um pouquinho dos problemas que acarretam os transtornos de ansiedade e todos os problemas relacionados à saúde mental. Então foi interessante perceber que após essas intervenções de arte, da arte-terapia e da criação de vídeos, da realização de discussões, né, no próprio Google Meet, foi possível observar que esses alunos, eles começaram a ter um pouco mais de noção de como lidar com o estresse. Tanto que o nível de estresse deles, através de um questionário que a gente fez, parece que diminuiu. Não bruscamente, mas diminuiu um pouco. Sendo que alguns alunos falaram que antes eles não sabiam que a atividade física e a arte eram capazes de ensiná-los, né? Era capaz de mostrar como lidar com o estresse. E esse trabalho mostrou para eles que através de atividades diferenciadas, eles puderam lidar com um pouco desse estresse decorrente do distanciamento social. Então foram resultados bem interessantes que mostraram que demos ferramentas a eles para eles terem altos cuidados e também para que eles pudessem propagar as informações para toda a comunidade escolar. É isso. O próximo. Agora acho que é o último, né? Trabalho intitulado Caso CSI, as ciências forenses como ferramenta para explorar as ciências da natureza, apresentado pelo Wesley Nunes. Wesley, você está aí? Estou aqui, boa noite. Boa noite. Fique à vontade, tá? Pode falar. Meu nome é Wesley, sou professor de ciências na Escola Idalina e o trabalho foi feito junto com o Gabriel, que também é professor de Estado na Escola Álvaro Fraga. E esse trabalho surgiu através de uma discussão que nós tivemos, abordando sobre o engajamento dos alunos. E como a nossa eletiva, tanto que no momento foi a eletiva
ele trabalhava Grey's Anatomy, eu estava trabalhando sobre CSI, onde os alunos eles já têm voltado um projeto de vida para a área militar ou para a área científica. Então foi através de a gente decidiu elaborar um desafio, onde foi apresentado através no primeiro momento nós fizemos uma apresentação sobre como um trabalho perito criminal ele trabalha, como é que ele tem que se portar, quais são os fundamentos. Apresentamos também um pouquinho sobre balística, os conceitos químicos e físicos, e apresentamos uma série, a série CSI Miami, onde foi utilizado o episódio 16 da temporada 3, chama Nada a Perder, onde nós cortamos um trecho do episódio e apresentamos junto com algumas orientações, tá, para poder guiá-los nesse caminho. Após essa apresentação, essa discussão, essa introdução, nós separamos as duas salas, né, que estavam juntando as duas escolas, e fizemos 2 grupos de WhatsApp e deixamos o Gabriel com os alunos dele e o meu com meus alunos. E nós só servimos de moderadores e eles levantavam a hipótese, como se fosse uma equipe que estava investigando, a equipe de peritos. E foi legal porque eles participavam, eles discutiam, falavam assim, eu acho que foi tal pessoa porque isso, esses levantamentos, essas provas indicam isso. Não, foi isso porque aconteceu tal coisa. Porque tem esse crime. E o engajamento deles melhorou. Eles começaram a criar, através de assistindo, observando, entendendo, debatendo, eles conseguiram levantar hipóteses. E para eles foi uma coisa diferente, bastante aproveitosa, porque foge da realidade. Eles conseguem associar conceitos teóricos na vida real, que eles conseguem ver que eu observando um fato, nem sempre o meu ponto de vista é o certo. Às vezes eu tenho que analisar um contexto geral para poder chegar no resultado. E eles trabalharam bastante disso. No final, na segunda parte, o Gabriel entrou e ele apresentou um pouco sobre microexpressões e nós deixamos novamente os alunos discutirem entre eles, só que agora foi entre eles mesmos, na mesma sala, para chegar num consenso. E como se fossem as duas que falassem, não, agora o veredito final, a gente vai apresentar o relatório final, foi esse. E através do debate eles conseguiram interpretar e chegar na pessoa, quem matou, qual que foi o motivo, através de todas as observações. Então foi legal, e eles vieram procurar, professor, foi muito bom, eu quero prosseguir. Dá um norte para eles. Nós também apresentamos para eles preencherem um Google Forms, um formulário com algumas questões, dando a opinião deles, como é que a gente pode melhorar, qual que foi a visão deles, o que ajudou para eles. Então, eles participaram, foram em torno de mais ou menos 15 alunos de cada escola, e foi um engajamento que eles precisavam, que a gente sentiu que foi efetivo e que nos ajudou bastante a compreender como a gente pode melhorar através de séries que nesse primeiro momento eles estão usando, alguns conceitos que nem balística, que eles perguntavam, que eles usam em jogos, mas eles não sabem por que eles têm que usar. Você pode usar o conceito de gravidade, força do vento, o tipo de química envolvida, tudo isso influencia, e eles usam isso de forma indireta, agora eles têm um motivo. E foi legal trazer para esse momento. Acho que é isso. Falei um pouco nervoso, que eu tô meio nervoso. Fica tranquila, tá? Foi ótimo. Eu acho que todo mundo aqui apresentou, né? Agora, pro próximo, só passar umas orientações. Pessoal, antes, né, de fazer o desfecho, né? Alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta direcionada a algum trabalho? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Fiquem à vontade, senão eu pergunto. Eu acho. Pode falar, Carmélia. A Roberta me perguntou sobre as palavras negativas e positivas, né? Que eu vi no mapa conceitual. Em relação às negativas, assim, foram palavras de baixo calor, né?
acho que não deve ser falado aqui, e as positivas foram, assim, muito surpreendentes. Primeiro que eles já sabiam algumas palavras, assim, que são utilizadas no meio científico, e segundo, que eles falaram que eles escreveram algumas palavras, assim, que envolvem a relação deles com os outros. Então, eles escreveram amor, cumplicidade, então, são palavras mais afetivas para eles. Isso que foi surpreendente, assim. E depois, no mapa conceitual final, depois da leitura dos artigos científicos, algumas palavras que eles denominavam com palavras de baixo calão, eles começaram, que nem a definição dos órgãos sexuais. Eles começaram a dizer o que era o pênis, o que era a vagina. Então, eles conseguiram diferenciar. Eles conseguiram... eles pararam de levar isso na brincadeira e começaram a levar um pouco mais a sério depois da leitura, né? Muito legal o seu trabalho, Carmélia. Que eu vou perguntar para outras pessoas agora, né? Mas eu fiquei curioso por essa metodologia ativa que você citou, painel integrado. Depois gostaria de trocar algumas ideias com você, porque eu fiquei curioso. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Eu achei uma pergunta aqui para o trabalho da Luana, que eu achei bem interessante, assim, essa visão sobre reprodução sexuada e assexuada, né? Porque é uma coisa que acho que eu já tinha visto nos livros didáticos, só que eu acho que eu nunca tinha visto alguém se preocupar com essa definição. Eu achei bem interessante, né? De onde que veio essa ideia mesmo de você procurar essa diferenciação? Então, eu já trabalho com análise de livros didáticos, trabalhei com isso no meu TCC, trabalho na minha iniciação científica, e aí eu fui pegando, no meu TCC eu trabalhei com os conteúdos de histologia, na minha iniciação científica eu trabalho com conteúdos de origem da vida, e a minha ideia é analisar todo o conteúdo de livros didáticos de primeiro ano, né? Então eu fui seguindo realmente uma sequência dos conteúdos de primeiro ano. Foi muito interessante o trabalho, eu gostei. Obrigada. Bom, pessoal, eu queria elogiar todos que apresentaram, tá? Acho que todos falaram muito bem, tá? Eu acho que foram trabalhos bastante relevantes para tudo, né? Deixa eu ver, eu também queria elogiar também a Caroline Avelino também, né? Que eu acho, principalmente na questão onde ela trabalhou com HPV e vacinação, que eu acho que na minha opinião, é um assunto que está extremamente em alta agora, né? Principalmente por causa da onda das fake news das vacinas, o movimento anti-vacina, eu acho que é muito interessante a gente discutir esse tipo de assunto. Caroline, gostaria de perguntar para você, você acredita que esse tipo de ação permite com que os alunos eles consigam mudar alguns conceitos sobre antivacina que às vezes pode ter entre eles ou da família deles? Caroline? Estou aqui. Com certeza, muitos, eu percebi que houve uma mudança, assim, do conceito deles. Então, isso me aliviou, na verdade. Eu acredito que a educação seja a porta para o esclarecimento das fake news, né? Sim, com certeza. Deixa eu ver, também queria elogiar também o trabalho da Roberta, né, mas quem apresentou foi a Camila, trabalhar com educação em astronomia, porque eu vou ser sincera, como professor de ciências, eu tenho um pouquinho de receio de astronomia, gente. Eu não consigo me dar bem, mas eu achei muito legal a proposta de vocês, né, que tem até um projeto com materiais de astronomia que eu acho que ajuda muito, né. E eu gostaria de saber qual que é a sua formação, da Camila. Eu, na verdade, ainda sou graduanda. Graduanda? Mas então, você está se formando no quê? Em física.
Física. Então, eu queria uma opinião sua, por exemplo, assim, uma coisa que a gente percebe, que, por exemplo, assim, na área de ciências, quem que dá aula, na área de ciências tem pessoas da biologia, da química, da física, e você não acha que tem uma lacuna muito grande em astronomia na formação do professor de ciências? Porque eu, como biólogo, não tive astronomia na minha formação, e a gente tem que ensinar astronomia, né? Sim, tem bastante lacuna. Até eu, como física, tive uma optativa de astronomia. Ah, então, assim, perguntar semelhante ao que eu tinha perguntado antes, sim, o que te levou a se interessar por esse tema? Porque eu acho que é um tema bem difícil, mas é um tema, assim, quando você se apaixona, é um tema que você vai embora, né? Sim. Eu não sei, eu gosto de astronomia desde que eu tinha uns 15 anos. Aí eu entrei na área da física para entender um pouco da astronomia mesmo. Daí tinha essa parte desse projeto e eu tive a oportunidade de participar dele. Daí eu fui só indo. Ah, que legal. Ah, mas legal, eu acho que é bem interessante essa questão de você querer trabalhar com os professores, né, materiais gratuitos para sala de aula de astronomia, porque é um assunto que eu acho que tem uma lacuna muito grande para a formação de professores de ciências, né, porque muitas vezes o professor se baseia só no livro didático, e é bom ter outros materiais adicionais, né, ter outras formas para o professor aprender, mesmo sobre astronomia. Parabéns pelo trabalho. Muito bem. Deixa eu ver. Pergunta para mim? Chego, já falei demais hoje. Wesley, deixar você por último. Acho que eu perguntei para todo mundo, né? Pois não. Então, nesse trabalho, você percebeu que os alunos tiveram um maior interesse em participar das aulas? Com essa metodologia de séries, de usar o CSI? Você achou que ajudou? Eu achei que ajudou bastante, porque é uma coisa que, como eles querem seguir na área policial, é o que eles têm, além da polícia, é o que eles usam de meio, né? Então eles, mais que o pessoal fala, não condiz com a realidade, mas as séries, elas são baseadas, porque tem um grupo que faz, fugiu a palavra, que faz um apoio, que explica só alguns casos motivação. reais. Então, eles participaram, porque eles perguntam, eles veem aquilo lá, mas eles acham que fica num mundo muito fictício. Só que, na realidade, está muito mais próximo do que nós imaginamos. Então, eles participam bastante, inclusive nas aulas perguntam, eles participam bastante, foi bem legal, é uma coisa que mudou bastante. Sim, bacana. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Né? Acho que tá todo mundo cansado, né? Hoje foi um dia intenso, né, com esse webinário, que foi muito legal. Achei muito interessante. Pode falar. Eu coloquei no chat o link que eu utilizei, um trabalho que eu utilizei no painel integrado, depois que tá. você pegar. Sim. Com certeza. Eu gostei muito do seu, que você postou umas metodologias ativas, né, porque eu não conhecia antes, né? Porque, que nem a gente viu na palestra de manhã, quando a gente fala metodologia ativa, a gente fala houve gamificação, aprendizagem por times, o PBL, né? Que o PBL tá na moda. E você passou umas metodologias que eu não conhecia, eu achei muito interessante. Bom, pessoal, acho que eu perguntei para todo mundo, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Fiquem à vontade. E passar os recados finais. Os certificados serão enviados por e-mail até o final de dezembro de 2020. Agora, no encerramento, nós teremos uma comunicação final da professora Taitiane, com alguns trabalhos destaques, tá? Que serão anunciados. E o livro de resumo será publicado no site do evento até o final de janeiro, tá? Do ano que vem. Então, pessoal, acho que sem mais, tá? Queria agradecer a todos que participaram. A Beatriz, que me ajudou bastante, tá? E parabéns a todos, tá? Tem muitos graduandos aqui, é muito legal ver gente graduanda começando a apresentar. Eu acho que todo mundo aqui apresentou super bem, e parabéns, tá? Continuem assim, continue com suas ideias, com seus trabalhos. No que vocês precisarem de ajuda nossa, por exemplo, meu e-mail vocês podem pegar no mini curso, né, que eu estou oferecendo, e a gente pode trocar algumas ideias por aí, mais pra frente, ok? Muito obrigado.